Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 20, e corresponde à semana 38 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Jesus ressuscitou. Vamos à leitura do texto bíblico. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte e separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou que ele lhes dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Passado o sábado, Maria Madalena se dirigiu ao sepulcro em que o corpo de Jesus se encontrava. A leitura das narrativas sinóticas mostra que Maria Madalena não estava sozinha, mas antes acompanhava-se de Maria, mãe de Tiago, e possivelmente de Salomé e ainda de outras mulheres. Vendo que a pedra do sepulcro tinha sido removida, Maria Madalena deduziu que o corpo de Jesus havia sido roubado e comunicou o fato a Pedro e a João. Em sua obra O Jesus Fabricado, Craig Evans assinala que o chamado critério do embaraço é um importante princípio de autenticidade dos escritos bíblicos. De acordo com ele, o fato de as escrituras terem preservado determinados aspectos embaraçosos à época em que foram redigidas é prova de sua veracidade.
Como exemplo deste princípio está a baixa confiabilidade do primeiro indivíduo a testemunhar que o corpo de Jesus não estava no sepulcro onde havia sido enterrado, Maria Madalena, que além de mulher, alguém por quem se tinha pouca consideração social, muito provavelmente havia sido uma meretriz. Se fosse do interesse dos primeiros discípulos manipular as circunstâncias para tornar a ressurreição de Jesus um fato mais digno de crédito, não seria mais lógico que tivessem omitido o testemunho de Maria Madalena e passado diretamente ao reconhecimento do túmulo vazio por Pedro e João? Alarmados por Maria Madalena, Pedro e João correram em direção ao túmulo onde Jesus havia sido sepultado, atravessando a cidade. João chegou antes que Pedro ao local, mas não conseguiu entrar no sepulcro, e com o lance de olhos enxergou apenas os tecidos de linho que constituíram a mortalha de Jesus. Mais pragmático do que João, Simão Pedro entrou no sepulcro assim que chegou, analisando que além dos tecidos que compunham a mortalha de Jesus, o lenço que cobria sua cabeça estava ali, a parte deles, dobrado. Isso se reveste de importante significado, na medida em que se o corpo de Jesus tivesse sido furtado por seus discípulos ou por qualquer outra pessoa que desejasse forjar sua ressurreição, a mortalha também teria sido levada e não haveria tempo ou motivo para detalhes como dobrar um lenço. Diante da disposição daqueles tecidos, a possibilidade de um eventual furto do corpo de Jesus ficava excluída. E isto constatando, João, que agora encontrava coragem para também entrar no sepulcro, creu que Jesus havia ressuscitado, mesmo que ainda não o compreendesse inteiramente. A seguir, Pedro e João retornaram à casa em que todos os discípulos estavam hospedados, provavelmente situada nos arredores de Jerusalém. Maria Madalena, no entanto, não conseguiu ir embora e permaneceu à entrada do sepulcro chorando. No local onde jazera o corpo de Jesus, encontravam-se 2 anjos, com os quais Maria Madalena travou um breve diálogo. A conversa foi então interrompida pelo próprio Jesus ressurreto, a quem Maria Madalena não reconheceu, acreditando tratar-se de um jardineiro. Quando, porém, Jesus a chamou pelo nome, Maria Madalena imediatamente reconheceu que ele era seu Rabone, que significa mestre em aramaico. Jesus disse a Maria Madalena que proclamasse aos demais discípulos o que havia presenciado ali. Naquele ponto, portanto, 2 seguidores de Jesus já estavam convictos da realidade da ressurreição, João e Maria Madalena. Contudo, a leitura sinótica de Lucas 24:11 nos revela que os discípulos não creram no relato de Maria Madalena. Na noite do domingo, dia seguinte à celebração da Páscoa judaica, Jesus apareceu aos discípulos na casa onde se encontravam, a qual estava com todas as portas fechadas por medo dos religiosos judeus. Ao contrário de serem censurados por terem abandonado a Jesus pouco antes de sua crucificação, os discípulos foram por ele amigavelmente saudados. Paz seja convosco. Sabemos que dos discípulos apenas Tomé, Dídimo, não estava presente nesta ocasião. A todos os que ali estavam, Jesus lhes mostrou as perfurações das mãos e do lado de seu corpo. Tais fatos são importantes constatações de que aquela fora a aparição de um corpo real, não de uma matéria etérea, nem de uma histeria coletiva. Nesta aparição, Jesus encorajou seus discípulos a continuarem sua obra, proclamando as boas novas do Evangelho de que Deus se fizera humano, morrera e vencera a morte. A obra que os discípulos deveriam fazer seria da mesma natureza da comissão feita por Deus Pai a Jesus. Para que fossem capazes de executá-la, Jesus lhes reafirma a concessão do Espírito Santo. O testemunho dos discípulos seria definidor para a aceitação ou a rejeição de Jesus Cristo como Messias às pessoas para as quais anunciassem o Evangelho, levando respectivamente ao perdão dos pecados ou à condenação eterna da parte de Deus. Quando Tomé chegou à casa, os fatos transcorridos foram-lhe relatados. Ele, contudo, afirmou que somente tendo as mesmas evidências físicas de que dispuseram os discípulos, isto é, assim como eles tocar nas perfurações das mãos e do lado, é que creria na ressurreição de Jesus. A resposta a esse pedido veio uma semana depois, quando ele novamente apareceu aos discípulos que, mais uma vez, estavam reunidos a portas fechadas. Desta vez, Tomé estava com eles. Atestando a veracidade da ressurreição, Tomé reconheceu Jesus como o próprio Deus. A isto recebeu uma repreensão da parte de Jesus. Porque me viu, você creu? Felizes os que não me viram e creram.
expor a incredulidade de um dos discípulos pertencentes ao círculo íntimo de Jesus Cristo também constitui embaraço e, dessa forma, contribui para corroborar a veracidade da narrativa do Evangelho. O capítulo é encerrado pelo narrador, João, afirmando que a seleção de feitos de Jesus empreendida por ele é apenas uma fração de tudo aquilo que ele realizou e ensinou. Os fatos reportados, porém, são suficientes para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, isto é, o próprio Deus que habitou entre nós, seres humanos. Aplicação prática. João afirma que o propósito de seu relato do Evangelho foi produzir nos leitores a fé em Jesus Cristo como Messias prometido por Deus. O autor de Hebreus atrela a definição de fé àquilo que não pode ser visto. O cristão atual poderia julgar que se encontra em desvantagem em relação aos primeiros discípulos ou à igreja primitiva, uma vez que, tendo tido contato direto com Jesus, o Deus encarnado, aqueles indivíduos teriam mais subsídios para estruturar e sustentar sua fé do que nós. É interessante perceber, contudo, que mesmo entre o círculo íntimo de discípulos de Jesus, não houve inicialmente um total entendimento de sua vida e obra. As narrativas sinóticas do Evangelho, notadamente a de Marcos, com frequência apontam que os discípulos não compreendiam os ensinamentos de Jesus, nem quando ele lhes falava às claras. Por ocasião da ressurreição, conforme acabamos de ler, mesmo ouvindo relatos de aparições de Jesus por Maria Madalena, os demais seguidores não creram. Quando Jesus apareceu a todos menos a Tomé, ele também não creu. Não é a visão, mas a revelação produzida pelo Espírito Santo que gera em nós uma fé viva. O Espírito utiliza as Escrituras para nos dar adequado discernimento para esta fé, e nesse sentido, nós, cristãos pós-modernos, estaríamos em vantagem em relação aos primeiros seguidores de Jesus, que não dispunham do cano completo. Por ter sido humano e divino ao mesmo tempo, somente Jesus Cristo é capaz de prover salvação aos homens da parte de Deus. Assim como ele participou de nossa vil natureza, pela fé, somos convidados a participar de sua divindade. Assim, constatar sua vinda ao mundo deve produzir em nós uma fé viva, capaz de levar a cabo uma vida cheia do fruto do Espírito e de proclamar o Evangelho àqueles que não o conhecem. Trazendo da mente para o coração. A dimensão do perdão recebido por Maria Madalena. No passado, vivera tão longe de tudo que pode ser chamado de divino, mas agora não sabia mais viver sem aquele Jesus, por causa de quem a tudo abandonara, posto que nada mais tinha importância comparado a ele. Como seria bom vê-lo novamente? Lágrimas de abandono permeiam seus olhos, enquanto ela vaga pelo jardim que rodeia o sepulcro em que o corpo de Jesus estava. Que espanto ao ver a pedra deste túmulo aberta! Que temor maior falar com aqueles anjos! E então, o clímax, seu próprio Rabboni conversa com ela. Ele vive. É preciso anunciar esta maravilhosa notícia aos demais discípulos. E o que dizer da culpa que Pedro deveria estar sentindo naquele exato momento? Tinha ele acabado de negar ser discípulo do querido mestre, e esta traição tinha sido sua última lembrança dele. Que bom seria se Jesus realmente tivesse ressuscitado. Seria para ele uma segunda chance, uma oportunidade de dizer como o amava e como estava arrependido. De declarar a ele que o julgamento alheio e até mesmo possíveis perseguições não são maiores do que a necessidade de receber sua aprovação. Mas espere, é Maria Madalena que vem correndo em sua direção. O sepulcro está aberto? Não há nenhum corpo dentro dele? Não pode ser. Isso é impossível. Mas por via das dúvidas era preciso ir até lá. João vai com ele. Rua após rua dentro da movimentada Jerusalém, permeada pela bagunça da festa da Páscoa que acabou de ocorrer, os dois discípulos correm. João ainda é jovem e, com maior vigor físico, dispara à frente de Pedro, que corre sozinho. Seria possível? O mestre de fato teria ressuscitado? Enquanto sai dos portões de Jerusalém, pensa no que deve dizer ao mestre se o vir, se ele realmente estiver vivo. Nada lhe parece aceitável. Um misto de fadiga muscular pela corrida e de tremores em suas pernas pela expectativa e ansiedade quase o faz tropeçar. Ele chega ao local do sepultamento.
João já está lá, mas não tem coragem de entrar. Pedro, por outro lado, simplesmente precisa ver. Realmente não há corpo dentro do sepulcro úmido e escuro, mas a mortalha ainda está lá. E estranhamente o lenço que cobria o rosto de Jesus está ao lado, separado, meticulosamente dobrado. Vendo Pedro adentrar o sepulcro, João toma coragem para fazer o mesmo. Observa, calado. De repente, lembra-se da primeira vez em que encontrou Jesus. Em sua mente passam-se muitos fatos, milagres e situações vividas. A tristeza dessas lembranças é inevitável. Que bom seria se o Mestre realmente estivesse vivo. Assim poderiam eles novamente estar juntos. Sorveria ele de cada palavra sua como um viajante sedento que encontra água. Realmente não está ali o corpo do Mestre e os tecidos que cobriam seu corpo foram deixados. Não faz sentido que alguém tivesse roubado seu corpo e deixado a mortalha. Seria evidente demais a possíveis testemunhas. E que curioso notar o lenço separado da mortalha, dobrado ao lado, como se o próprio Jesus tivesse revivido, retirado a mortalha de seu corpo e dobrado o lenço que estivera sobre sua cabeça. Será mesmo verdade? Seu coração aquece com estas evidências. Agora ele crê, agora tem fé. Maria Madalena, Pedro e João já haviam dado suas versões sobre a situação do sepulcro em que Jesus se encontrava. Tomé, entretanto, não pôde ver pessoalmente os fatos relatados. E ainda por cima, faz uma semana que todos os discípulos alegaram ter visto o próprio Jesus ressurreto numa mesma casa. Todos estavam presentes, menos Tomé. Teriam eles experimentado uma espécie de alucinação coletiva? Estariam todos cansados e sob efeito de fortes emoções dos acontecimentos mais recentes, projetando uma visão que não era real? É injusto que Jesus tenha aparecido a todos menos a ele. Se ele realmente ressuscitou, Tomé quereria tocar as perfurações de suas mãos e o lado de seu corpo como todos os outros discípulos o fizeram. Espere um pouco. Não pode ser. É o Mestre em carne e osso. Paz seja com vocês, ele diz. Tomé agora pode vê-lo, e seu coração se aquece, mas também se envergonha. Felizes os que não viram, mas creram, ele o repreende merecidamente. E ele, assim como os demais discípulos, agora também crê. Senhor, que tipo de fé tenho expressado com minha vida? São meus atos coerentes com o que afirmo acreditar? Tenho em mente o significado de sua ressurreição para pautar minha rotina e minhas obras? Qual é minha reação diante da constatação de sua ressurreição? Sou intenso como Maria Madalena que não mede esforços para estar junto ao Mestre? Sou o pragmático Pedro preocupado em julgar as circunstâncias? Sou temeroso e contemplativo como João que a tudo observa calado até que possa compreender melhor os fatos? Ou sou incrédulo como Tomé que precisa ver para crer? Há momentos em que tenho a intensidade de Maria Madalena e vivo o primeiro amor da fé. Há outras situações em que vejo a necessidade de ser apenas pragmático, como Pedro, e como ele vivo o peso da culpa por não ser um discípulo à altura de sua vontade. Na maioria das vezes, sou contemplativo e observador como João, guardando os fatos em meu coração e humildemente esperando pelos próximos acontecimentos, como se a fé fosse um quebra-cabeças que tenho que montar ao longo de minha vida. Por fim, tristemente, há épocas em que sou como Tomé, vendo minha fé se dissipar. Talvez a vida cristã seja um misto de todas essas características. Talvez haja fases Maria Madalena, Pedro, João e Tomé. Minha oração é que nas turbulências de minha existência eu possa sustentar esta fé de maneira a guardá-la com um bom testemunho e proclamar seu evangelho até o final. Que seu Espírito Santo me lembre a todo momento da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, não apenas como caminho de volta a Deus, mas também como modelo de homem a ser seguido. Em nome dele é que oro agradecido por sua graça. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 20, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, como o chamado princípio do embaraço pode contribuir para corroborar a veracidade da narrativa do Evangelho? Cite como este embaraço ocorre por meio da participação de Maria Madalena e de Tomé nos fatos que sucederam à ressurreição de Jesus. Terça-feira,
Como a disposição da mortalha e do lenço que cobria o rosto de Jesus constituem evidências contrárias a um eventual furto de seu corpo? Quarta-feira. A que os discípulos foram encorajados pelo Jesus ressurreto quando ele mesmo apareceu a eles? Qual seria o papel do Espírito Santo na execução desta obra? Que possíveis desfechos teria o testemunho dos discípulos sobre as vidas daqueles a quem anunciassem o Evangelho? Quinta-feira. Diga com suas palavras em que consistem as boas novas do Evangelho narradas por João ao longo de seu livro. Sexta-feira. Com quem você se identifica nesta narrativa da ressurreição? Com a intensidade de Maria Madalena? Com o contemplativo João? Com o pragmatismo de Pedro? Ou com o incrédulo Tomé? Sábado. Quais as implicações práticas do texto de João 20 para a sua vida?